Tudo vai depender Alisson hoje dos podia 15 sair. primeiros minutos, Vilela. Também acho. O 15 primeiros minutos vai determinar o andar 15 do jogo. primeiro minuto, o jogo tem 90. Sim, mas é ali que nós vamos ver. Ali que nós vamos ver como que Mas o eu Corinthians vai acho se mostrar. legal hoje. Então, se tem- tomar 1x0, você vai desligar a Não, TV? não vou desligar, mas fica Não. difícil. Fica difícil, cara, tomar 1x0. Eu acho que hoje tem um O duelo. Flamengo fez 1x0 e tomou 3x1, né? Você viu? Eu acho que tem um difícil. duelo muito bacana hoje de treinador, né? É. O Luxemburgo, Eu não com queria toda a ser história treinador dele, nessas com toda a horas, história velho. dele. Não, o Luxemburgo E o tá- Dorival, que é o é. cara que pode. Que é o E treinador dois do o momento. famoso das antigas, né? Dois raiz ali, né? É, o Lucha mais, né? Ah, mais, sim. O Lucha Mas é um duelo- Quando o Dorival ainda tava jogando, o Lucha já era treinador, né? Ah, é? Eu acho que Começo dos sim. anos 90? É. Pode ser que sim, pode ser que sim. Provavelmente sim. Quem é Mas mais vencedor? Ah, o não, aí não Luxemburgo dá é- pra comparar o é, Luxemburgo. É, mas o Luxemburgo, Dorival, como os títulos do Flamengo também, deu uma Não, bela. ele ganhou no Santos, Copa do Brasil, tudo mais. Mas é que Então já o- não tá mais tão distante. Não, não É, tá. Ele ganhou uma exato. Libertadores. Porque o cara. Luxemburgo treinou Real Madrid, treinou Seleção Brasileira. O Dorival foi campeão recentemente. É, Por isso que o recente, duelo é mas já legal. tá... Sim, Ah, é verdade, já ele encostou tá na- bem. Já tá na Tá numa escalada. ascendência, exato. não, sim, Mas já foi um tá duelo na muito escalada. bacana de treinador. Mas o São Paulo, por que deu essa oscilada, você acha? Porque o São Paulo oscila, Alfinete, faz 12 anos. Não, mas porque, todo time, mas assim, eu digo nesse momento específico. O que acontece no São Paulo, pra mim, por tudo que aconteceu nos últimos anos, o lado mental de alguns jogadores do São Paulo ainda é muito frágil. Então a gente nunca sabe, a sensação que eu tenho como torcedor é assim, você nunca sabe o time que vai entrar. Hoje, por exemplo, é o time contra o São Lourenço ou é o time contra o Atlético? A gente não sabe. De cabeça, de É pegada. isso. Então, contra o São Lourenço, o time entrou, se impôs, É, mas jogou. quase tomou 1x0 ali. Então, Na exatamente. trave, É por foi isso. na trave. É isso Se que eu tô hoje a falando. na trave entra, é isso, fudeu. é isso E que aí eu tô muda, falando. né? Aí muda o emocional, entendeu? Então, por isso que pra mim oscila mais do que deveria oscilar. Todo time oscila, todo time vai passar lesão, 3 competições, todo time vai oscilar. O São Paulo oscila mais por causa disso. Porque não é um time seguro. Por exemplo, por que o Palmeiras oscila tão pouco? Porque o Palmeiras nunca é um time nota 10, mas o Palmeiras nunca é um time nota 6. Exato. É 7, 7,5. Ele tem uma. Só que o porque momento vencedor te faz você o tempo inteiro. Cria tá na- casca, o momento vencedor, te dá tranquilidade, você sabe o que você vai fazer, você toma um gol, você não vai se desesperar. Então, essa diferença eu acho que faz pro São Paulo. E no caso do Corinthians, pra mim, dos 4 semifinalistas, é o único que se manteve ali desde o. Porque eu digo em relação ao primeiro jogo, né? Demorou pra acontecer esse segundo jogo agora. É o único que se manteve ali, né? Desde aquele jogo. Mas é que tá, o que o pessoal fala, e eu concordo também, é que ele não oscilou, mas também não jogou muito É que bem. o Corinthians é assim, ele se mantém sempre. Quando ele tá ruim, ele se mantém ruim um bom tempo. Quando ele tá médio, ele se mantém médio. Quando ele tá bom, ele se mantém bom. Então a gente tava ruim, se mantemos ruim um bom tempo. Aí tá Agora estamos médio. médio, estamos se mantendo médio um bom Mas tempo. é importante como mudou nesses 20 dias. Olha o Flamengo e Grêmio. É isso. mesmo? 2-0 pro Grêmio, Soco. tranquilo, e agora só Saiu de soco porrada ontem, lá não foi? saiu. Foi, quebrou o nariz do cara. Depois Só de de 20 porrada, dias e depois de 2 socos, né? Não, Muda tudo. e né? olha que louco, eles fizeram. O Flamengo fez a melhor partida dele no ano, talvez, contra o Grêmio, no Grêmio, 2x0. verdade. É. Chega no final de semana, eles viram aquele jogo do Atlético Mineiro fora e, E aí sai sai- o soco. E ali tudo muda. Desanda. E ali tudo desanda. Sabe o que eu quero mesmo? Eu quero que o Flamengo se exploda. Eu sabia Eu que ia quero, mandar eu quero mesmo. Eu quero que se exploda. Eu quero que saia uma briga, não é tudo jogo, né? Não, briga que mesmo. isso, pô. Você tá pregando a violência. Não, mas entre os jogadores, eles que se estrebem, são tudo Ah, cobra entre com os cobra, jogadores, claro, ah, cobra Mas com o cobra. problema do Flamengo, que eu sempre falo é o seguinte: quando você tem um time ruim, que você olha, tá em crise e não tem da onde tirar, é um problema. Quando você olha para um time que tem da onde, que tá jogando mal, mas tem da onde tirar, duro, né? se os caras decidem jogar, porque eu tenho muita impressão que o Flamengo joga o jogo que quer. Também Então os jogadores tem. falam, hoje, vamos dar uma corridinha hoje? Vamos classificar? Vamos. Eu acho que é assim. Sim, Mas tem eles hora que não, adoram derrubar um treinador. Também. mas tem hora que não exatamente, funciona também, né, exatamente. Bolo? Não, então, mas Falaram isso é- aí. Caleri Tem que combinar acho que com os comentou outros, que é o jogo mais importante do São Paulo nos últimos 10 anos. Contra o Del Valle ele falou que era o mais importante da vida dele. Sério? Agora, então é sempre. Então é sempre o entendi, próximo. Tá bom, tá. Mas eu acho que eu gosto que pensa assim. Eu gosto que pensa assim. Dá a importância melhor do que achar certa que pro é um jogo. jogo normal. Melhor Mas do que falar, pra qualquer mim é um jogo. jogo. Depois da conquista do Paulista, esse é um jogo mais importante que tem. Mas pra mim. vamos falar do caminho do São Paulo. O Palmeiras foi o anterior? última, é. Foi a última? Foi a última. Como foi com o Palmeiras? Que ninguém esperava, né? O São Paulo classificou batendo Ituano, empatou 0x0 ainda com o Rogério Ceni. Isso. Depois da semana que o Dorival chegou, ganhou de 1x0 fora. Depois teve o Sport, que foi. Nossa, São Paulo ganhou de 2x0 na Ilha do Retiro. Perdeu de 2x0 E no Morumbi. Não, perdeu de 3x1. 3x1. E saiu na frente, tomou de Eu lembro. ficou Se tivesse um 3x1. gol qualificado... que Tava ano fora. passado Tava fora. Aí passou nos pênaltis, é verdade. E passou Agora nos eu lembrei pênaltis. desse E aí jogo. contra o Tava meio Palmeiras. bêbado já vendo. Contra o Ninguém Palmeiras. dava... Contra o Palmeiras entrou em campo o histórico de mata-mata contra o Palmeiras.
E contra o Palmeiras, o A São Paulo primeira foi se lá, impôs. foi no Morumbi. O São Paulo se 1 a impôs 0, no gol do Morumbi e se Rafinha. impôs no Allianz Parque. O São Paulo conseguiu jogar bem os Jogou dois melhor jogos. mesmo. Jogou melhor os dois jogos. Jogou E não melhor. teve... Os palmeirenses concordaram com o São Paulo. Agora, jogou os se dois o jogos. histórico for entrar em campo hoje, Então, não precisa nem ter exatamente. jogo, né, velho? Esse é o Mas problema. vocês acham que faz diferença mesmo pro jogador, cara, o histórico? Eu acho Não, que depois faz, que ele, cara. olha, depois que ele. Você Depois que, acha? depois que, Acho não, eu acho que pô. pro estádio faz. É pro jogador- 17-7 em Mas o mata-mata. jogador não Corinthians e São teve Paulo, nas não é outras isso? partidas. Não, depois, Vilela, depois que É tocou o hino. 17-7. Depois que tocou o hino, o juiz apitou o jogo, ali. Eu é a também história. acho. Viu, se, Sério? se Sabe fosse por quê? assim. Porque o ambiente e esses caras, eles são seres humanos. Eles estão vendo rede social. Ah, por E aí, isso. aí a diretoria passa uma Tem o coisa. WhatsApp também. O treinador, por exemplo, o Mano Menezes, quando jogou contra o São Paulo em 2009, a preleção dele, ele editou um vídeo, todas as vitórias do Corinthians em mata-mata no São Paulo e jogou pros caras, ó, aqui, ó, esse estádio que vocês vão decidir o segundo jogo da semifinal é aqui, ó, a história desse clube é essa aqui dentro, ó. Caramba. Vocês vão fazer o que esses Sim, mano. caras sempre fizeram aqui dentro e esse clube sempre fez. Hoje o Luxemburgo provavelmente vai, talvez, editar um vídeo assim e vai falar, ó, 60 mil e tal, mas aqui dentro, a história desse clube que vocês estão aqui, ó, é essa daqui. Não, mas você acha vir aqui que. Você classificar. acha que o Dorival não vai fazer a mesma coisa? Mas o Dorival não tem o que mostrar. Claro que porque é só tem, cacete claro que tem um vocês monte de tomam. demonstrar, o- senão. Não, mas eu digo assim, então... Senão leva eu na só cacete, palestra. vai passar Leva a eu tela pra branca. dar, leva eu pra dar uma Eu palestra. não me surpreendi nada com o São Paulo passando pelo Palmeiras. A história dos Sério? dois clubes é essa. Como a do Corinthians em cima do São Paulo, se passar hoje também vai ser uma coisa que Não. acontece. E a do Corinthians pro Palmeiras tem muita dificuldade também. Quem explica isso? Eu não. o É futebol tem engraçado, coisa- né? Faz um É assim. isso. Mas você pode reparar que isso é de tempos em tempos, né? É. Porque eu acho que é assim que funciona, na minha cabeça é assim. Alguns times encaixam pra jogar. É isso. Encaixam. Então, por exemplo, o São Paulo encaixa com o Palmeiras. Pode perceber, o São Paulo dá Incrível. trabalho com o Abel Ferreira desde o Rogério Ceni. Dá trabalho pro Abel E se Ferreira. trocar o treinador, Tem- talvez encaixe. É, talvez hoje encaixa ele perdeu também, 8 é partidas isso, com nós hoje. Esse lado eu concordo com o professor, acho que influencia É sim. mesmo? Na cabeça do jogador lá no fundo influencia. Só que também, o fato do segundo jogo ser no Morumbi, eu acho que alivia um pouco isso. É, mas eu entendo o que Se o você falou. segundo jogo fosse lá, eu acho que teria um animicamente peso maior. pro Corinthians, muito Mas- mais mas forte. o Vilela, São e Paulo essas- toma um gol, os caras vão falar, puta, de novo. Vilela, essas coisas É, da história, elas entram em campo no seguinte sentido. Eu vou contar um bastidor aqui. Teve um jogo lá em Itaquera, tudo bem que o jogo hoje é invertido, mas teve um jogo. E aí, uma pessoa do São Paulo contou lá no vestiário do Corinthians depois do jogo, acabou 1-0 o gol do Otério, aquela derrota do São Paulo lá. Ele falou Nossa, assim- ele fez um gol pelo Ele Corinthians, falou cara. assim, eu cheguei no estádio, eu tive certeza, o dirigente do São Paulo falando, eu não vou nem falar o nome dele, mas enfim, que ia perder o jogo. Ué, Aí morreu. o cara falou assim, mas como assim? Ele falou, cara, a gente veio, eu ando nesse ônibus do São Paulo há 1 ano e meio. Teve batuque, música, 1 ano e meio. Nós saímos do CT, ninguém pegou um Mudo e chegou instrumento, calado. Chegou mudo o ônibus lá em Itaquera, atravessou a cidade inteira mudo. Chegamos no estádio, ninguém falando com ninguém. Eu não sei, cara. O clima mudou no ônibus. Eu falei, isso não tá normal. Que doideira. Olha como é isso, cara. Os caras que são de hoje, É. mas que o histórico lá de jogar em Itaquera e tal, o ônibus veio diferente, cara. Então tem coisas que a gente parece que não, mas acontece de Meu entrar pai em falava campo. isso na época do Corinthians e Santos. Pô, Que o Santos podia estar mal, não sei Exato. o quê, e o Pelé lá e É destruía com o Ah, Corinthians. isso é verdade. E aí o pessoal fala, putz, Ah, mas viu, Não tem Vilela? jeito, Mas é. hoje esquece, cara. Hoje você pode contar um monte de história, que nem naquele livro que você tem aí. Pode contar um monte. quanto cara. vai ser hoje, velho? Hoje, eu falar pra você. Tempo normal. O São Paulo ganha de mais de 3 gols. Ganha, É mesmo? Eu tô falando pra você, cara. Tô falando. Depois você cobra de mim. Tá, pode tá, cobrar. tá. Faz aqui o corte que você Ô, falou. Vilela, o que você botou nessa porra? Nada. Tem os negócios aí, cara. Marijuana. Percebendo. Viu? Porque é o seguinte, Vilela. Você vê no jogo nas histórias, tudo. O jogo é jogado e o jogo é do dia. Hoje o São Paulo vai ter. Vai ter a iluminação, Mas né? a fase do São Paulo não tá boa. Da Sim, onde, mas da vai onde, ter. eu queria saber de Pô, onde vocês tiram. Mas tira isso é o Vai ter seguinte, o quê? ó. Iluminação? Não, hoje vai ter iluminação nova, vai ter tudo novo, sabe, pro São Paulo. A torcida mas vai vai ter receber. iluminação Cara, nova? você é Ah. centroavante? Não, calma. Mas Viu? tem mesmo iluminação Não, nova? é que nem eles falam assim, ó, vocês vão pegar em qualquer coisa. Tô dizendo, o clima do São Paulo hoje, a hora que nós recebemos o ônibus lá, Já é clima de- de festa, clima de festa. Os caras vão entrar focado, né? Esquece esse negócio aí, fala de que o seu Corinthians é casa, você esquece. A hora que começar o jogo, você vai ver como vai ser a história, né? Porque o ambiente é nosso e o momento é nosso, né?
Hoje, Porque baseado em quê? baseado na confiança que eu tenho no meu time, baseado no futebol que o São Paulo tá jogando. Mas o São Paulo tá jogando um bom futebol. Mas o São Paulo tá jogando bom futebol. O São Paulo vinha muito bem. Bem, tá jogando bom futebol. Quando o Dorival chegou, ele tirou o São Paulo. O São Paulo ia cair pra segunda divisão. Foram quantos jogos invicto? 12, acho que 13 ou 14. O São Paulo tá sem ganhar quantos jogos no Brasileiro? Não, mas ó, quando o Dorival chegou, o time. Eu fui assistir o último jogo do São Paulo com o Rogério Ceni, eu saí chorando do estádio. Falei, vai cair. esse time vai na cair. época do Rogério... Voltou, ele subiu pra 14 jogos invictos. Deu uma caída, deu uma oscilada normal, porque o São Paulo também não tem elenco, não tem craque. Agora que chegaram 2 jogadores muita gente importantes. machucado, né? Muita gente machucada, que o departamento médico chama de Triângulo das Bermudas, porque o cara cai lá, cai não sai mais. E tem essa oscilação. Só que agora o São Paulo mostrou, que me dá confiança pro jogo de hoje, assim. O São Paulo mostrou contra o São Lourenço que sabe o caminho. É claro que o São Lourenço não é o Corinthians, não tô comparando. Se bem que o sistema defensivo do São Lourenço é muito bom, né? Não, é melhor que o do Corinthians. Acho que se você bobear até melhor. Mas não tem nada a ver um adversário com o outro. Mas o São Paulo sabe um caminho. Então, por exemplo, contra o São Lourenço, que foi um jogo decisivo, com o mesmo placar adverso, o São Paulo se impôs, mostrou com 30 segundos do que queria e soube administrar o jogo. Então fez o gol no primeiro tempo, no segundo tempo não veio com desespero para fazer o segundo. Não teve desespero. O jogo Teve inteiro, paciência. jogou tranquilo. Então o caminho, os jogadores sabem como fazer. Então não é assim aleatório, hoje vai só na base da emoção, da raça. Não, tecnicamente. E o que me dá confiança também, o Dorival é um cara que nesses jogos ele criou um padrão de jogo pro São Paulo. No último jogo, São Paulo e Cabelo, que eu fui ver do Rogério Ceni, no último jogo, 17ª partida do Rogério Ceni, ele entrou com linha de 4, voltou no intervalo com 3 zagueiros. Não, aí, e não sabia nem o se sistema você for que ele comparar fazia. com o São Paulo da época do Rogério, Exatamente. aí é a mesma coisa que comparar o Corinthians da época e hoje, do Lázaro, então, não deu certo. e hoje o Dorival, o São Paulo, você pode reclamar do que for. O São Paulo tem um esquema de jogo. O São Paulo tem um esquema de jogo. Você sabe como joga, é um time organizado. O que eu tô me apegando é isso, sabe o caminho. Tem esse lado também anímico do Lucas, do Rames, e eu acho que os jogadores estão muito focados nesse jogo, como os do Corinthians estão, mas o fato de decidir em casa também, esses dois me dá confiança. Em 98 foi a mesma coisa. Se você que gosta de história. 98, mas não, aí ele tá falando de história, a mesma coisa. São Paulo também Como que foi em 98? São Paulo até, primeiro jogo, no segundo jogo, São Paulo já saiu com o Corinthians tinha ganhado 2-1. São Paulo foi meteu 3-1 no Corinthians. Então, o Raí foi lá. Depois daí o Corinthians tirou o São Paulo 10 vezes. Tem uma, 98 quem que era? Então, Quem tem um fator de 98, porque o Raí veio do Paris Saint-Germain só pra disputar aquela final. Entendeu? Ele fez igual a história do O Raí tava jogando lá. Igual a história do Não, Lucas. então, Ele mas veio é, já mas pronto pra ir pra Mas é legal, é um tempero, Não, né? sim, É um sim. temperinho a mais. Que doideira, né? Hoje em dia, você imagina alguém ser contratado só pra final. É. Nem Mas foi. o regulamento nem Foi. Permite, na Copa do Brasil pode, Não, por não, exemplo. Na final, não. Só na final não pode? Ah, só mas na na final. semi pode. Já até acabou a inscrição. Acabou dia 8 agora. Fechou a janela. Eles fizeram justamente por isso. É pra evitar Porque você esse pega um tipo de time coisa. muito rico, o cara contrata um cara só pra disputar o Aí time. acabou, né? Né? Lembra no Mundial, que era muito assim, nos Mundiais? O Cruzeiro, Foi o né? Grêmio? Levou o Cruzeiro ou foi o Grêmio que fez isso? O Cruzeiro levou Bebeto, É. levou, tomou a chupoleta lá, botou tudo com o rabo quente lá. Mas Mas vocês falaram de Mundial, é verdade, cara. Daqui pra frente vai ser difícil algum brasileiro ganhar Mundial, né? Por causa da qualidade caiu muito, Não, né? quando vai mudar, né? O esquema. Não, vai mas ter se muito mais. o Seis Flamengo europeus. perdeu pro Al Hilal sem os caras, imagina agora. eu Você acho que sabe ficou quem é o último complicado. cara. sul-americano campeão do mundo? É o Você Corinthians. sabe? Ah, tá. Não, era só Não, só pra saber- lembrar, só né? pra saber se você sabia. Então, mas agora, você sabia quantos títulos mundial São Paulo tem? Ganho, 3. Mas você lembra ainda? Lembro, eu tava em todos eles assistindo lá, bonitinho. Não tenho o poder de ir lá no Tava em Japão. Dayatuba, velho? Essa Hã? hora? Em Dayatuba, já? é. Já morava em Dayatuba? Eu moro lá em Mora aí. Dayatuba. Bom, Eu já né? vi o São Paulo 3 vezes campeão mundial, né, Bruno? Já vi 6 de final de Libertadores, ganhamos 3, perdemos 3. Você viu a 6, velho? 6-6, São Paulo. Ah. É, infelizmente. Teve uma que perdemos foi nos 3. pênaltis que perdeu ou não? Não, Foi nós 94. perdemos já pro. 94 perdeu Perdemos pro... pros pênaltis também, cara. pra quem Mas foi quando pro chegou pro Vélez. Mundial, sempre ganhou ou não? Quando não, todas as vezes que nós fomos lá, o São Paulo foi campeão. É, Isso né? foi Libertadores e Mundial. Né? Tem uma história, que nem eles têm também uma história. O único time que perde esse final de Mundial aqui é o Palmeiras. Não, o Flamengo também. Flamengo Não, também. não. Estamos falando aqui Ah, tá, de São tá. Paulo. Né? O Palmeiras Não, até o tira o Santos boné. também. Né? No último, O Santos tomou um pau aquele também. time lá também. O Palmeiras, Foi a maior covardia Aquele time, dos cara, últimos aquele anos. Palmeiras, Deu dó, Palmeiras- né? Palmeiras, coitado. Eu tiro até o boné. Eu quero morrer, mas não quero ver o Palmeiras campeão do mundo. Quem quer? Não tá eu, Zé Pai. Eu quero que mate eu antes. Mas não quero, Leva você, mas não quero ver. Eu quero morrer sorridente Por do falar cachorro. nisso, as balinhas verdes vão tudo ficando aqui. É, Todo você mundo vê? pegando Ninguém aqui. come, pega ninguém verde. come. A verde A fica, a verde verde ninguém tá fica. pegando. Ninguém quer a verde aqui, ó. Até o copo ele não quis a verde lá, ele trocou lá.